Seja bem-vinda, Lariane. A reunião é sua até às 8h30. Depois você me devolve, por favor. Pode deixar, está combinado. 8h30 eu te devolvo a reunião. Não que a reunião vá acabar, mas para a gente fazer a irradiação. Perfeito. Às 8h30. Pessoal, boa noite. Para nós é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Hoje a tecnologia nos proporciona esse tipo de encontros, aproxima ainda mais os corações, né? De certa forma potencializa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente consiga se olhar, né? Mesmo estando distantes corporalmente, materialmente, mas muito próximos em questão de elevação de pensamento, elevação de consciência, muito próximos com o objetivo de seguir Jesus e poder aprender um pouquinho mais a respeito dos seus ensinos. Então, nós rogamos ao Mestre, né, que possa nos inspirar, nos envolver, para que a gente consiga compartilhar de forma bastante simples, bastante humilde, algumas reflexões a respeito do seu evangelho, mais especificamente a respeito do tema lucidez espiritual. Quando nós abrimos o Evangelho, a gente vai perceber que, desde o início da sua vida pública, até mesmo depois da sua crucificação, e podemos dizer até os dias atuais, a gente vai perceber que Jesus nos convida a ampliar o nosso discernimento, ampliar a nossa lucidez, a dilatar a nossa capacidade de perceber os elementos que o alto nos dispensa para nós aprimorarmos as nossas relações, relações com os nossos familiares, relações no nosso trabalho, todas as relações em que nós estejamos inseridos. Mas nem sempre a gente tem capacidade de aproveitar bem esses elementos a fim de aplicá-los no nosso dia a dia. Por isso que é importante nós refletirmos sobre algumas ideias que Jesus traz para nós a respeito de lucidez espiritual no seu evangelho, para que nós possamos, no nosso dia a dia, nos tornar mais atentos para algumas de suas palavras, algumas de suas advertências que chegam para nós, né, durante o nosso, enfim, que chega para nós de uma forma bem natural no curso dos nossos dias e que muitas vezes, em razão da correria que muitas vezes a gente se envolve, né, que a gente se entrega, a gente acaba deixando passar despercebido. Quando a gente abre o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 13, Jesus vai contar a parábola do semeador, e no finalzinho da parábola, ele já deixa para nós algumas exortações que despertam a nossa atenção para essa temática, porque ele vai dizer assim, olha, porque eu vos falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Jesus, nesse ponto, ele chama a nossa atenção para a questão a respeito da nossa percepção a respeito dos seus ensinos naquele momento em que ele estava encarnado, ensinando as pessoas que, de certa forma, comungavam com ele, que escutavam os seus discursos, os seus ensinamentos, as suas exortações. E ele destacava que, muitas vezes, apesar de ouvir, né, pelo corpo material, né, o que ele estava dizendo, de perceber pelo sentido físico o que ele estava dizendo, as suas lições, a verdade é que aquelas lições não reverberavam de forma mais profunda. Então, eram pessoas que ouviam as suas palavras, mas que não conseguiam, a partir daqueles ensinamentos, daquelas explicações, absorver o que Jesus, a essência do que Jesus verdadeiramente propunha, que era a transformação pessoal, que aproveitasse aqueles elementos que ele estava trazendo para repensar a sua própria relação com o divino e a relação, né, com todas as pessoas, com o meio ambiente, com tudo o que o cercava. E muitas vezes essa tem sido a nossa postura para com
os ensinos de Jesus, que chegam para nós, como eu já comentei, até hoje. A gente sente uma dificuldade profunda para conseguir refletir sobre os seus ensinos. Isso porque, como regra, a gente tende a olhar para o Evangelho apenas como um fato histórico que é isolado do nosso contexto presente, do nosso contexto atual. A gente olha como se fosse alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, com algumas personagens, com algumas pessoas, e nós não criamos um vínculo de identificação com aquelas personagens. A gente não consegue perceber em que ponto a nossa vida, ela se comunica, ela encosta em muitos daqueles acontecimentos que atravessou a vida de muitas daquelas figuras que estão no contexto evangélico. E justamente por conta dessa nossa incapacidade de reflexão mais profunda sobre o contexto do evangelho, é que não raras vezes a gente acaba se confundindo a respeito das lições do mestre. Tanto que, ao longo da história, a gente vai perceber que foram instauradas, né, diversas guerras religiosas, supostamente a pretexto da defesa do evangelho de Jesus, mas que, na prática, culminou na morte de milhares, de milhões de pessoas. A gente vai ver que, em nome de Jesus, muitas pessoas acabam brigando com as outras, acabam criando dificuldades umas com as outras, porque, na verdade, Jesus ali, ele acaba sendo apenas um rótulo que vai, de certa forma, ratificar o seu orgulho, a sua vaidade, algum interesse pessoal que ainda existe dentro dos nossos corações, em que Jesus, de certa forma, vai, algumas das falas de Jesus, se extraídas do contexto, elas podem ser direcionadas de uma forma muito negativa, digamos assim, que na prática vai implicar em muito mais problemas, enganos e ilusões do que propriamente em algo mais edificante. E é justamente uma reflexão para nós repensarmos a nossa relação com a mensagem de Jesus, que nós gostaríamos de trazer, né, as lições aqui de hoje. E quando a gente fala sobre a nossa dificuldade de ouvir, né, a mensagem do mestre, nós precisamos entender que a mensagem de Jesus, para ela passar a fazer parte de nós, ela precisa despertar uma certa reflexão, porque a partir do momento que a gente reflete e se apossa daquele conhecimento, né, dentro de nós mesmos, de forma consciente e edificante e construtiva, é que aquilo realmente passa a fazer parte das nossas vidas. Não basta simplesmente, quando a gente está falando da questão evangélica, simplesmente decorar fatos históricos, decorar datas, decorar informações. Essa mesma leitura, né, a gente faz com a doutrina espírita. Alguém não se diz espírita simplesmente porque decorou o livro dos espíritos ou porque consegue memorizar uma ou outra mensagem do evangelho. Mas sim porque, a partir daqueles elementos que as questões do livro dos Espíritos apresentam, e também de outras reflexões que o Evangelho segundo o Espiritismo traz pelas chaves que o Espiritismo nos dá, nos oferece, é que a gente consegue, dentro de nós mesmos, refletir sobre como aquilo faz sentido para a minha vida, e aí sim, eu posso transformar alguns maus hábitos, algumas más inclinações, né, em algo mais positivo, mudar o meu comportamento e assim transformar, né, a minha vida e a minha forma de ver, de perceber e de me relacionar com o mundo. A gente vai conseguir identificar essa necessidade de reflexão dentro da proposta pedagógica do Cristo, né? Porque a todo momento ele instigava a mergulhar de forma mais profunda dentro das parábolas, ou então de alguns ensinos que, para a coletividade, não passavam de histórias com um fundo moral, mas que, quando elas eram analisadas pelos discípulos, por alguém que tivesse mais intimidade com o mestre e com os sentimentos que ele nutria em si, né, conseguia perceber ali algumas questões, algumas bases para ele conseguir
mergulhar de forma muito mais profunda no que Jesus estava dizendo. Ele conseguia avançar para muito além da letra e captar a essência dos ensinos de Jesus. No Evangelho, é talvez um dos exemplos mais claros a respeito dessa dificuldade de compreender a essência da proposta do Cristo, seja justamente o de um de seus discípulos, né, de Judas. É verdade que todos os seus discípulos, em alguma medida, num primeiro momento, eles vão ter dificuldade para compreender toda a dimensão do discípulo, da mensagem de Jesus. Que para a gente conseguir compreender, nós precisamos nos tornar cada vez mais lúcidos, nós precisamos criar cada vez mais intimidade, mais proximidade com Jesus. Mas Judas, especificamente, em razão do ato da traição, pelo qual muitas vezes ele é lembrado, a gente acaba enxergando nele um exemplo mais claro dessa falta de lucidez espiritual. O Humberto de Campos, né, ele vai trazer para nós no livro Boa Nova alguns detalhes a respeito da relação de Judas com os demais discípulos, bem como com o próprio Cristo, que vai ampliar um pouquinho a nossa compreensão a respeito dessa personagem, né? Porque muitas vezes quando a gente olha para Judas, a gente acaba fazendo um pré-julgamento, projetando nele o símbolo de todo mal, o símbolo daquele que traiu Cristo, sem perceber que muitas vezes no interior daquele discípulo ainda existia uma ilusão, uma falta de lucidez que fez com que ele se enganasse naquele momento e que muitas vezes também pode fazer com que a gente se engane no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Apesar de nós termos boas intenções. Isso porque Judas, naquele momento, ele não passava de um discípulo que era muito jovem e que estava começando a conhecer a proposta do Cristo de uma forma mais profunda. Ele era uma pessoa que ainda se encontrava imerso, né, nas ilusões da matéria, nas ilusões do mundo. E num primeiro momento, ele não conseguiu compreender a dimensão mais profunda dos ensinos de Jesus. E Humberto de Campos vai reservar a essa personagem, né, dois capítulos do livro Boa Nova, um de forma mais direta, quando ele vai falar sobre a ilusão do discípulo, lá no capítulo 24, e logo no capítulo seguinte, no capítulo 25, né, ele vai falar sobre a última ceia, mas ali ele já deixa alguns detalhes a respeito do desconforto íntimo pelo qual Judas passava, que nos permite identificar alguns elementos sobre a falta de lucidez espiritual. Quando Jesus havia já feito alguns milagres e ele já estava sendo reconhecido pela população de um modo geral, como sendo um emissário divino, como sendo alguém efetivamente grandioso e tal, Jesus vai e ressuscita Lázaro. Isso acaba ampliando ainda mais a percepção do povo de que ele poderia ser efetivamente o Messias, que era tão aguardado pelo povo de Israel. Então, é nessa efervescência, nessa comunhão de sentimentos, né, que ele acaba sendo recebido de forma muito entusiasmada na sua entrada triunfal em Jerusalém. E nesse contexto em que Jesus acaba sendo aclamado pelas multidões, Humberto de Campos, no capítulo 24 do Boa Nova, vai registrar um diálogo muito interessante que vai acontecer entre Judas e Tiago, irmão de João, ou Tiago maior. Isso porque Judas, quando percebe que a multidão estava aclamando Cristo, ele deixa escapar, né, alguns dos seus pensamentos mais íntimos que refletiam a sua ânsia de ver o Cristo dominar, ocupar um cargo de destaque, de domínio na matéria. E isso acaba sendo muito interessante porque ele
ele chega a falar, a externar, né, sobre isso diretamente com Tiago. E Tiago dá algumas respostas que, de certa forma, desconcertam Judas, que poderiam ser utilizadas para ele provocar uma reflexão interna, para que ele mudasse a rota dos seus pensamentos, dos seus atos, mas ainda assim, Judas permanece envolvido na sua falta de lucidez e acaba cometendo, né, o ato da traição. E é muito interessante porque no início do diálogo, Judas comenta assim, ô Tiago, você está reparando que Jesus está sendo aclamado por essa multidão, mas você não acha que ele é uma pessoa extremamente simples para ele conseguir, de fato, governar, mobilizar toda essa simpatia, essas forças que agora estão do lado dele, sobretudo em respeito às autoridades de Israel e também do Império Romano? E aí, Tiago dá uma resposta assim, olha, Israel, Judas, sempre teve orientadores revolucionários, mas não é essa a busca do nosso mestre. Será que você ainda não percebeu que Jesus está buscando edificar o seu reino no coração das criaturas? E Judas, diante dessa resposta, ele acaba ficando um pouquinho desconcertado, mas ele fala assim, poxa, mas será que a gente não consegue alcançar essa renovação sem o apoio dos poderosos? A gente não poderia, sei lá, buscar os altos emissários de Herodes, ou quem sabe algum sujeito que ocupe um cargo importante no Império Romano para ele nos auxiliar, porque a gente precisa aproveitar esse momento que o povo está demonstrando muita simpatia por Jesus, para que a gente consiga impor a figura do Messias à corte romana e ao templo, ou seja, ao sinédrio. E Judas ainda arremata, né? Ele fala assim, olha, quando da oportunidade de entrada triunfal em Jerusalém, Jesus não demonstrou nenhum entusiasmo em relação às pessoas que diziam amá-lo e que faziam tapetes e glorificavam e o enalteciam e tal. Mas a gente deve fazer isso por ele. A gente deve aproveitar essa força para a gente conseguir efetivamente dilatar os conceitos cristãos, os conceitos que Jesus nos traz para todo mundo. Porque se nós tivermos o apoio dos poderosos, certamente a mensagem de Jesus, ela haverá de ser ouvida por muito mais corações, por muitas outras pessoas. E é por causa disso que eu farei acordos com os altos funcionários e com homens muito importantes. Tiago ouve, né, essas impressões de Judas a respeito daquele momento, né, de divulgação da mensagem de Jesus com uma certa preocupação. E segundo Humberto de Campos, ele faz uma advertência. Ele diz assim, olha, Jesus conhece a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas, é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. E aí, é muito interessante essa fala de Tiago, porque ele vai demonstrar justamente que quando a gente acaba agindo por impulso, desconectado da essência do evangelho, desconectado do verdadeiro propósito do Cristo, muitas vezes a gente acaba caindo em ciladas, né? Em enganos que, se nós tivéssemos mais lucidez espiritual para conseguir compreender a essência do que Jesus nos traz, a gente conseguiria caminhar com mais discernimento e com mais serenidade. Mas Judas fez ouvidos moucos, ele tapou os ouvidos em relação a essas advertências que Tiago trouxe. E aí ele continua o diálogo insistindo na proposta de aproximar a mensagem de Jesus dos poderosos do mundo. E ele vai dizer assim, e Humberto de Campos faz um comentário dizendo assim que, valendo-se da doutrina do mestre, Judas queria tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade, na sua simplicidade,
ele ficaria no meio da multidão simplesmente como um símbolo da ideia nova. Então, olha só, pelo coração de Judas passava a vontade dele ser um administrador dos dons do Cristo. Ele queria dominar, digamos assim, a forma como Jesus haveria de se manifestar, de manifestar ali os milagres que ele fazia, né, a todos que o buscavam, e Jesus seria apenas uma figura a ser mobilizada pela inteligência de Judas. Então, Judas queria administrar a forma como Jesus iria, digamos, instalar o seu reino. Judas, apesar de amar profundamente Jesus, ele desejava o triunfo cristão, né, o triunfo da mensagem de Jesus, utilizando uma ferramenta essencialmente material, utilizando os poderes mundanos, utilizando a política do mundo. E para isso, ele vai recorrer ao Sinédrio, né? Chega à noite, ele vai buscar, apesar de ficar um pouquinho inquieto por conta dessa conversa que ele teve com o Tiago, ele vai dormir, fica fermentando essas ideias, fica alimentando ainda mais essas ideias, e à noite ele busca confabular com alguns representantes do Sinédrio, sendo recebidos por alguns dos altos representantes, alguns sacerdotes e tal, e ali ele externa, né, o seu desejo, e a princípio aqueles homens poderosos oferecem ali uma certa retribuição material para que Judas entregasse o Messias, fazendo inúmeras promessas vãs, que Judas, com a sua falta de lucidez, acaba entendendo como sendo verdadeiras. Depois disso, vai acontecer o episódio do beijo, o Cristo haverá de ser crucificado, Judas entra num remorso terrível e ele vai tirar satisfação com a galera do Sinédrio, com o pessoal que inicialmente havia feito um combinado com ele, e o pessoal acaba debochando, né, fazendo dele ali um objeto de escárnio, de ironia, e ele então percebe justamente a sua falta de lucidez para conseguir perceber a intenção daquelas pessoas, que não era efetivamente apenas colocar Jesus num lugar de destaque, ou de certa forma reconhecer nele uma figura daquele que seria o Messias esperado, mas sim era, de certa forma, eliminar aquele sujeito que estava ganhando mais destaque do que grandes representantes do Sinédrio, aquele sujeito que estava despertando ciúme dos altos representantes do Sinédrio. Quem é esse que ousa ameaçar o poder? Então, Judas fica profundamente confuso, arrependido do que fez, e ainda envolvido pela falta de lucidez, pela ilusão que tomava o seu coração, acaba, mais uma vez, né, se iludindo ali pelas portas do suicídio. Porém, antes dele se matar, né, antes desse episódio mais terrível, a gente teve um último momento ali de harmonia, digamos assim, entre o Cristo e os seus discípulos, que Humberto de Campos, agora no capítulo 25, ele vai dar algumas pistas a respeito dessa falta de lucidez de Judas. Então, num primeiro momento, a gente já viu que, ansiando por se harmonizar com os poderes do mundo, de negociar com as questões mundanas, Judas estava disposto a entregar o mestre, apesar de amá-lo, porque ele estava profundamente confuso em razão do sentimento que ele nutria, do interesse pessoal de ser o governante, digamos assim, das obras do Cristo. E o Humberto de Campos, quando ele vai relatar para nós a última ceia, ele traz para nós alguns elementos que reforçam essa ideia de ilusão que Judas estava envolvido. Porque ele começa o capítulo narrando que Jesus estava conversando com os seus discípulos, e ele percebe que muitos deles, assim como Judas, também estavam entusiasmados pela perspectiva de que Jesus estava se tornando mais popular. Afinal, Jesus havia sido recebido com muito carinho pela multidão quando ele ingressava em Jerusalém. E Jesus, então, começa a fazer algumas advertências. Ele, olha,
já está chegando o momento em que eu vou me despedir com vocês. E Jesus, então, começa a repartir o pão, reforçando, né, a ideia de que se aproximava o momento do grande testemunho. E apesar da alegria que inicialmente tomava os discípulos no momento da Santa Ceia, diante dessa fala de Jesus, todo mundo ficou um pouco surpreso e estático. E Judas, nesse momento, de acordo com Humberto de Campos, começou a acentuar a inquietação que perpassava no seu íntimo. E Jesus ainda arremata, né? Digamos que criando um clima um pouco mais tenso nesse momento, porque ele fala assim, olha, vocês estão estáticos, mas eu digo mais, um de vocês haverá de me trair. E aí, logo em seguida, os discípulos ficaram atônitos e eles começaram a se questionar, poxa, mestre, mas como assim um de nós vai te trair? O senhor tem certeza disso? Não é possível. Será que quem vai te trair vai ser eu? Pergunta André. Depois Felipe vai falar ao mestre, será que vai ser eu que vou trair o senhor? E todo mundo começa a discutir a respeito da traição. E Humberto de Campos diz que nesse momento em que os discípulos começam a questionar quem vai ser o traidor, Judas é tomado de profunda angústia. E essa fala de Jesus, nessa assertiva, no sentido de que um daqueles discípulos, uma daquelas pessoas que partilhava com ele a mesa, haveria de traí-lo, né? Ela é muito impactante. Por quê? Porque, de certa forma, simbolicamente, ela acaba representando como muitas vezes, no curso das nossas mesas de relações, né, a gente acaba recebendo advertências do Cristo a respeito do que se passa no nosso coração e das consequências disso, mas nós, em razão da falta de lucidez espiritual, não colhemos aquilo como um elemento para refletir. E a gente acaba insistindo nos planos que muitas vezes miram apenas o nosso benefício pessoal, o nosso interesse pessoal, e a gente acaba tropeçando no nosso caminho. Isso porque Judas, diante dessa fala de Jesus, ele poderia ter refletido sobre as consequências do que ele estava fazendo, das confabulações dele com os altos representantes do Sinédrio, e ele poderia ter mudado a rota. Ele poderia ter aproveitado essa advertência de Jesus para ele repensar a sua forma de conduzir as circunstâncias. Mas assim ele não fez. Assim ele não fez. Mesmo tendo recebido um sinal da consciência, se sentindo profundamente angustiado naquele momento de conversa com os discípulos e com Jesus. Na última ceia, ele ainda assim vai permanecer vinculado àquela ideia primeira de ser o governador, o administrador dos dons de Jesus, de ser quem efetivamente conduziria a instalação do reino de Deus aqui na Terra. E depois que cria, né, esse clima de certo desconforto entre os discípulos, principalmente no interior de Judas, Jesus reparte o pão e ele vai proferir aquela frase, né, que acaba sendo tão conhecida por todos nós. Tomai, enfim, esse é o meu corpo que está sendo entregue entre vós. Depois ele distribui uma bíblia com um pouco de vinho, tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o meu cálice da nova aliança e tal. E aí, nesse momento em que Jesus fala que o pão representa o seu corpo e o vinho, né, representa o seu sangue, como um símbolo ali do prenúncio da crucificação que viria a acontecer logo depois, Pedro não entende inicialmente esse símbolo, e aí ele questiona, poxa, mestre, o que o senhor está querendo dizer com o pão que simboliza o seu corpo e o vinho que está representando o sangue? E aí Jesus traz um esclarecimento muito interessante, porque, segundo Humberto de Campos, ele diz assim, ó, este pão significa o do banquete do evangelho, e este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos.
constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Então, olha, o pão simbolizando o banquete do evangelho, todas as oportunidades que nós temos de nos relacionarmos com as pessoas, aplicando os ensinos que Jesus nos traz. Aplicando, vivenciando, externando as virtudes que Jesus nos ensina a externar, a praticar. E, ao mesmo tempo, se propondo, se abrindo para uma proposta renovadora. Todos aqueles que, no curso da história, se comprometer com essa dupla perspectiva, com esses dois compromissos, haveriam de se manter vinculados ao Cristo. E aí, quando Jesus propõe o símbolo da renovação, né, através do vinho do seu sangue, né, do vinho do sacrifício pessoal, dos sacrifícios dos interesses pessoais, mais uma vez, ele está chamando Judas à reflexão, porque nós vimos no capítulo 24 do livro da Boa Nova, que Judas esperava uma renovação externa. Ele esperava o apoio através do acompliciamento com os poderosos da terra, com a política do mundo. Ele achava que, sem esse apoio dos poderes que no mundo acabam se expressando de uma forma mais contundente, o evangelho não conseguiria alcançar muitas mentes. Ele ainda olhava para o Cristo com pressupostos mundanos. E Jesus fala assim, olha, a renovação que eu venho propor é a renovação de corações, a renovação do espírito, a renovação de propósitos. Porque quando a gente se abre para esse movimento de transformação, o evangelho, as lições do evangelho acabam adquirindo dentro de nós um sentido diferente. É muito distinto aquele que se aproxima das lições do Cristo apenas para conhecê-la por curiosidade, do que aquele outro sujeito que busca nelas um elemento para se alimentar, para alimentar a sua alma. Né? É um coração que já está mais sensibilizado para a proposta do alto. E é isso que Jesus nos convidava, os discípulos naquele momento, e de certa forma nos convida hoje a exercitar. A nós compartilharmos, né, o banquete do evangelho em todas as nossas relações, aproveitando essas relações para nós nos renovarmos através dos ensinos que ele trazia diretamente de Deus, né? Trazia ali refletindo da forma mais perfeita que nós conhecemos na contemporaneidade a respeito do Pai. Então, a gente vai perceber que a intenção de Judas nunca foi a de trair Jesus, mas sim de utilizar toda essa força que a gente observa no mundo de forma mais evidente para colocar Jesus em um lugar de destaque no plano material. Né, no plano do mundo, um lugar de dominação. Mas esse anseio de se utilizar de um recurso da matéria, de um recurso material, para alcançar uma conquista que é essencialmente espiritual, fez com que ele acabasse sendo objeto de uma manipulação. Ele foi usado, né, por aquelas pessoas que já estavam incomodados com Jesus, que já queriam, de certa forma, vê-lo afastado do centro ali de Jerusalém, afastado da atenção popular, né, acabou utilizando essa falta de lucidez de Judas para que ele, de certa forma, entregasse o Messias. E quando a gente pensa no cenário em que Judas estava inserido, particularmente, isso me leva a uma questão do Livro dos Espíritos que me intriga de modo particular. E eu me refiro à questão 620, que é quando Kardec pergunta à espiritualidade
se antes de se unir ao corpo, a alma compreenderia melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Quando a gente está desencarnado, a gente tem condição de compreender as leis divinas melhor do que quando nós estamos vinculados à matéria? E os espíritos vão dar uma resposta muito interessante. Eles dizem assim, olha, compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente a esqueça. Então, olha que interessante. As leis divinas, elas vão ser compreendidas de acordo com o degrau evolutivo em que a gente se encontra. Quanto mais evoluídos nós estivermos, de forma mais profunda, nós vamos conseguir compreender os ensinos que Jesus, que estão gravados em nós, na nossa consciência. Nós vamos conseguir compreender Deus e os seus atributos, as suas leis, a sua exteriorização, a sua forma de se manifestar de uma forma mais inteira, mais completa. Mas olha o que os espíritos dizem. Os maus instintos fazem com que os homens as esqueçam. Ou seja, todas as nossas más inclinações, todos aqueles vícios que nós ainda guardamos no nosso espírito, eles acabam fazendo com que a voz da consciência fique um pouco abafada e que muitas vezes a gente não consiga perceber de forma clara o que Jesus espera de nós, o que Deus espera de nós em cada circunstância, em cada situação da nossa vida. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente fala assim, puxa vida, o que será que Jesus esperaria como será que Jesus esperaria que eu agisse com essa pessoa, ou nessa situação, ou nessa circunstância? E muitas vezes esse direcionamento, essa diretriz está dentro de nós mesmos, só que por conta da nossa vaidade, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso interesse pessoal, essas diretrizes acabam sendo amortecidas, acabam sendo silenciadas. Da mesma forma que, quando Jesus convidou Judas à reflexão no momento da Santa Ceia, quando ele disse que ele haveria de ser traído, quando ele disse que a verdadeira renovação aconteceria, né, através do esforço que nós fazemos por melhorar, por burilar nós mesmos e as nossas relações, Judas ali acabou não ouvindo o que Jesus dizia. Ou melhor, ele ouviu, mas não conseguiu compreender. Né? É aqueles que ouvem, mas não compreendem, como Jesus já havia anunciado lá no capítulo 13, que nós mencionamos anteriormente. E quantas vezes a gente não se depara nessa mesma situação, né, de Judas, em que a gente recebe essas advertências do alto, em que nós somos convidados a refletir sobre muitas coisas que do alto chegam até nós, mas que muitas vezes ainda impulsionados pelo nosso interesse pessoal, a gente faz ouvidos moucos. E é interessante a gente perceber isso, porque é justamente esse ponto da nossa incapacidade de perceber, né, essas orientações que provêm da espiritualidade superior, que vai fazer com que muitas vezes a gente perca oportunidades grandiosas de transformação. A gente perca oportunidades de poder auxiliar os nossos irmãos. Eu me recordo que lá quando o Kardec vai trabalhar a ideia de perfeição moral, lá no capítulo 17 do Evangelho, no iniciozinho, assim, ele faz uma introdução a respeito do que seria a perfeição, falando assim que os espíritos que são criados, né, eles nunca vão alcançar a perfeição que é absoluta, mas apenas uma perfeição relativa. E logo em seguida, ele vai falar assim, olha, para a gente alcançar essa perfeição é necessário que a gente se ame uns aos outros. E que quando a gente pratica essa regra de ouro, o que a gente está fazendo é praticando a lei de caridade, que é que pressupõe a prática de todas as outras virtudes. Ou seja, para a gente alcançar o ápice da nossa perfeição, nós devemos ampliar a nossa capacidade de praticar a caridade. Nós devemos ampliar a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de atuar em benefício do próximo, em benefício da coletividade, para
sermos um impulso para o bem, um impulso para o amor, e não um elemento de discórdia, mas um elemento que contribui para o funcionamento da criação, da obra divina como um todo. E aí a gente tem aquela questão do Livro dos Espíritos, que é comentada por Vicente de Paulo, lá na questão 888, quando Kardec vai fazer uma série de questionamentos a respeito da esmola e da caridade, e os espíritos vão desdobrar algumas nuances a respeito dessa virtude, né? E geralmente a gente pensa na caridade apenas naqueles 3 aspectos de benevolência, indulgência e perdão, sem de certa forma, destrincharmos o que cada um desses estratos da caridade nos convida a praticar. A gente decora essa resposta, mas a gente não enxerga alguns dos seus desdobramentos. Eu acho interessante o comentário que o Espírito Vicente de Paulo vai fazer a respeito dessa questão, porque ele vai dizer assim, olha, a caridade, muito mais do que simplesmente no ato, na prática em si mesma, ela está na forma como é praticada, porque muitas pessoas formalmente praticam bem, distribuem bens e etc. Mas será que o íntimo dela está convergindo, né? Está em consonância com essa prática? Será que a intenção dela está alinhada com a exteriorização? Ou será que só faz para aparecer? Enfim, por isso que a gente precisa alinhar essa dupla perspectiva. E ele vai comentar sobre essa necessidade, né, da gente se atentar para as nossas intenções. E lá pelas tantas ele comenta assim, olha, o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. Mas é a esse, ou seja, a esse pobre que muitas vezes não pede ajuda, que não pede um recurso material, que não busca a caridade em nenhuma de suas matizes, né? É que o homem verdadeiramente humano e caridoso sabe ir procurar sem ostentação. Aí ele faz alguns comentários, depois ele fala assim, olha, sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a caridade que vos leve ao encontro das misérias ocultas. A partir do momento que a gente busca efetivamente praticar a caridade em consonância com a essência mais profunda dos ensinos de Jesus, a gente consegue perceber de forma mais natural quando uma pessoa está necessitada de uma atenção, de um abraço, às vezes da nossa presença, às vezes do nosso silêncio, mas com a nossa presença física ao lado da pessoa, já serve de reconforto por conta das energias que são irradiadas e que a envolve. Olha só, quanto mais lucidez espiritual a gente tem, a gente consegue perceber esses infortúnios ocultos e a gente consegue identificar a melhor forma de nós agirmos. E à medida em que nós não tenhamos vontade, ânimo de desenvolver essa lucidez espiritual, a gente se acaba se prendendo à superficialidade das relações, dos fenômenos, das coisas, né, até mesmo das nossas atividades dentro do centro espírita, e por causa disso a gente vai se deparar com muitos irmãos nossos que passam por sofrimentos atrozes, terríveis, muito ruins, e a gente às vezes nem fica sabendo, porque a gente não se interessa verdadeiramente pelo que passa no seu coração. Então, desenvolver a lucidez espiritual, buscar a lucidez espiritual, dilata a nossa capacidade de nos sensibilizarmos, né? Nos torna mais sensíveis para a gente conseguir perceber como que a gente consegue, né, atuar de forma mais positiva na vida de todas aquelas pessoas com quem a gente se relaciona, com quem a gente trabalha, com quem a gente convive dentro do mesmo lar. E às vezes a nossa falta de lucidez ela é tão gritante, né, tão notável, que a gente vive dentro da mesma casa e a gente não sabe
das angústias que os nossos irmãos, que os nossos companheiros, que os nossos filhos estão atravessando, que estão passando, porque a gente está tão fechado dentro das nossas buscas mais individualistas que a gente acaba não se abrindo para uma relação mais profunda. E se a gente é incapaz de perceber o que se passa, né, no coração das pessoas que convivem com a gente, se a gente é incapaz de ter uma relação mais próxima, mais amorosa com aqueles que estão ao nosso lado, na matéria, como é que a gente vai almejar ter uma relação mais íntima com Cristo? Como é que a gente vai almejar comungar da presença dos benfeitores espirituais de esferas mais elevadas? Então, nós precisamos repensar, né, esse tipo de preocupação, esse tipo de relação, para que ele não fique simplesmente na superficialidade dos acontecimentos cotidianos, para que a gente tenha mais lucidez e que tenhamos coragem de mergulhar, né, nessas relações, para a gente conseguir se conhecer melhor e também conseguir conhecer o outro, conhecer as suas aspirações, os seus desejos, os seus anseios, as suas fragilidades, mas também as suas potencialidades, as suas virtudes, de forma mais clara, para que a nossa relação se torne cada vez mais plena, cada vez mais plena. O benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele vai chamar a nossa atenção para essa nossa distração, que muitas vezes desvia o nosso olhar, a nossa atenção, desvia o nosso coração desses recursos que Jesus nos disponibiliza para que a gente dilate, amplie a nossa capacidade de percepção, para que a gente amplie a nossa lucidez espiritual. Numa mensagem que está lá no capítulo 68, chamado Necessário Acordar, em que Emmanuel vai comentar um versículo da carta de Paulo aos Efésios, né, em que ele vai falar assim, olha, desperta tu que dormes. E Emmanuel vai comentar exatamente essa parte do despertas, né? E aí lá, ele não vou ler a mensagem toda, mas tem um trechinho que ele fala assim, olha, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e de compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faça indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio destino. Ou seja, ele está comentando aqui o caso daquelas pessoas que olham para os ensinos de Jesus com um certo deslumbre, até reconhecendo beleza e riqueza no que ele diz, mas sem que aqueles ensinos efetivamente se convertam em elementos interiores que vão impulsionar a nossa renovação, que vão impulsionar a nossa transformação. Assim como Judas se detém no aspecto exterior, sem compreender a essência. Então, são pessoas que ainda se relacionam com Cristo pela superficialidade, né, pela casca dos ensinos, pela beleza, sem dúvida, indiscutível de muitos de seus discursos, mas sem compreender, sem entender a essência, até mesmo por comodismo. Porque quando a gente se mantém distante da essência dos ensinos de Jesus, isso acaba não gerando em nós aquela sensação de responsabilidade por mudança. Porque a voz da consciência haverá de continuar sendo abafada pelos nossos vícios, haverá de ser abafada, atenuada, abaixada, né, pelos nossos temores do dia a dia, pelas questões que muitas vezes nos distraem, que nos iludem, que tomam a nossa atenção. No caso de Judas, como a gente tem frisado aqui, era o anseio por ser
o governador, digamos assim, desse novo reino de Deus que haveria de ser instaurado na Terra. Mas para nós, a causa da ilusão pode ser outra. Talvez seja o anseio por ocupar um determinado cargo de destaque no nosso trabalho, ou então dentro do centro espírita. Talvez seja o anseio por ter um posto de destaque, né, por status, por dinheiro, por ter bens materiais, enfim, alguma coisa que projete a nossa personalidade em detrimento da nossa individualidade, que deve se desenvolver, né, que a proposta, a expectativa é que ela se desenvolva sempre, né, indefinidamente, através das nossas relações, através de como a gente vai se dispondo, né, e aprendendo a servir, a ir ao encontro das pessoas com quem a gente vai se relacionando no curso da nossa jornada evolutiva. Quando a gente vai trabalhar essa questão que muitas vezes a gente envereda, né, esses caminhos tortuosos que muitas vezes a gente envereda por falta de lucidez espiritual, a gente precisa entender algumas questões sobre as quais muitas vezes a gente não reflete, e por não conhecermos a causa, né, de optarmos por esses caminhos ilusórios, a gente acaba se inserindo ali num contexto de autocomiseração e de culpa que retarda ainda mais a nossa marcha evolutiva. E para a gente entender esse ponto específico e mais especificamente, né, sobre como isso se vincula à ideia de lucidez espiritual, eu gostaria só de lembrar uma liçãozinha que está lá no livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, quando ela vai trazer para nós um capítulo específico sobre o eu e a ilusão. E ela vai traçar ali, de acordo com alguns aspectos psicológicos, sobre como a gente ingressa nesses caminhos de ilusões. Deixando de ouvir o chamado de Jesus, estabelecendo ali uma série de camadas psicológicas que a gente vai criando no curso das nossas encarnações, sobretudo nas primeiras, em que a matéria ainda exerce uma influência muito maior do espírito, e que isso acaba gerando raízes no nosso campo emocional. Ela vai falar assim que, principalmente nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento psicológico, quando a gente ainda é muito imaturo psicologicamente falando, a gente acaba acreditando que toda a nossa existência, ela gira em torno da matéria. Então, as nossas buscas, elas passam a plasmar questões exclusivamente materiais. Só que quando a gente vai buscando e traçando metas que dizem respeito apenas a questões mundanas, a gente acaba gerando recursos psicológicos que vão se enraizando dentro de nós. E a gente passa a automatizar respostas que vão apenas nos direcionar o nosso psiquismo, direcionar nossa capacidade de reflexão, direcionar as nossas buscas, os nossos anseios apenas para questões materiais. Porque aquilo que a gente passa a se tornar um padrão do nosso comportamento. Então, se a gente busca apenas questões materiais, a gente vai ser movido apenas por buscas que se refletem nas questões da matéria, né? E aí ela fala assim, olha, só que tem um pequeno problema, porque o campo das formas responde pela ilusão dos sentidos. Ou seja, o campo das formas materiais, eles vão se ingressando dentro de nós e vão dizer, né, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, com o mundo e até com Deus. E vai fazendo parte dos nossos equipamentos emocionais, segundo Joana de Ângeles. Mas essa ilusão a respeito da matéria, ela acaba sendo temporária, porque uma das características da matéria é justamente a sua transitoriedade, a sua capacidade de transformação. A matéria, ela se transforma o tempo todo, até para nos estimular a prosseguir na nossa jornada evolutiva, a nos estimular a evoluir.
E isso decorre de uma questão que é muito interessante e que a gente vai conseguir identificar no arquétipo de Judas, sobre quem a gente tem conversado, porque a Joana vai falar assim, olha, o grande problema da gente viver pautados nessas ilusões é que a gente começa a encontrar dentro de nós uma contradição, uma distonia, porque o tempo para o espírito é muito diferente do tempo para a matéria. Porque se a gente vai plasmando apenas a nossa existência com buscas materiais, a gente gasta todas as nossas oportunidades evolutivas em questões muito superficiais, perdendo oportunidades de nos relacionarmos de forma mais profunda, de nós aprendermos uns com os outros e de nos transformarmos. Mas para o espírito, o tempo é diferente. Por quê? Porque o tempo que desgasta a matéria, ele deveria servir para amadurecer o espírito. Quando a gente está comprometido com a questão da nossa evolução, quanto mais o tempo passa, mais o corpo físico, a matéria, se desgasta, se transmuta, e mais o nosso espírito, ele amadurece. Porém, o nosso espírito, ele não se limita ao espaço-tempo em que a gente se encontra hoje. Porque a gente, apesar do nosso corpo físico estar nesse momento, agora, aqui numa quinta-feira, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, ele está de frente para uma tela, né, em que a gente tem a oportunidade de discutir sobre isso, a verdade é que o nosso espírito, ele pode estar localizado em um outro tempo histórico, porque a gente pode estar refletindo sobre alguma questão do passado, algum trauma, alguma vivência menos feliz ou mais feliz do passado nesse momento. Então, olha, o nosso passado reflete no presente. Além disso, a gente está com o nosso corpo físico agora. Então, o nosso corpo físico, nesse momento, olhando para a tela, conversando sobre o Evangelho de Jesus, também está no presente. E, além disso, a gente também pode se preocupar com questões do futuro. Eu posso me preocupar com o que eu vou fazer depois da reunião, o que eu vou fazer no meu trabalho amanhã cedo, também no presente. Então, o espírito, olha só, num mesmo momento, ele consegue experimentar dimensões espaço-temporais muito diferentes. E se a gente não tem consciência de que a gente consegue migrar do passado ao futuro através da nossa mente, da nossa capacidade de reflexão, a gente tem uma tendência ainda maior a nos iludirmos, porque convenhamos, se a gente não tem presença espiritual nas experiências do nosso dia a dia, é muito mais fácil que a gente seja enganado pelas circunstâncias. Porque se eu fico o tempo todo preocupado com o meu futuro e eu não percebo muitas coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu tenho uma tendência a me distrair e a acabar fazendo escolhas ruins. Então, para a gente conseguir desenvolver mais lucidez espiritual, nós precisamos compreender essa distonia temporal, né, que existe entre o passar do tempo para o espírito e a passagem do tempo para o corpo físico, né? A passagem do tempo cronológico, entendendo que são coisas diferentes. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente buscar ter mais presença espiritual, para que a gente esteja de corpo e mente presente nas nossas experiências cotidianas, porque assim a gente vai ganhar maior capacidade de refletir sobre as circunstâncias, os acontecimentos nos quais nós estamos imersos. Quando a gente falou lá no Boa Nova a respeito de Judas, um dos pontos que nós comentamos é que Judas estava extremamente preocupado com a instalação do reino de Deus aqui na matéria. Ele estava preocupado com o futuro. A gente consegue perceber como ele não se fazia inteiro naquele momento em que ele estava com os demais discípulos e com o Mestre Jesus. Mas ele estava deslocado espiritualmente
pensando em uma questão do futuro, em vez de refletir de forma inteira, profunda e plena sobre o que se passava naquele instante, para que ele conseguisse ouvir, né, com mais discernimento, para que ele conseguisse perceber de forma mais profunda as falas, né, os convites, as advertências de Jesus. E eu acho que talvez essa seja a grande lição para nós hoje, porque a questão de Judas, né, que de certa forma chega para nós, é a gente considerar o nosso momento presente se nós estamos inteiros para as nossas experiências. A gente observa que nos nossos dias, né, nos tempos atuais, há uma escalada de casos de depressão e de ansiedade, que são basicamente distúrbios calcados nessa distonia temporal. Tipo assim, as pessoas que são deprimidas, muitas vezes, estão deprimidas por conta de algo que aconteceu no passado. Estão com a mente presa no passado. E as ansiosas com a mente presa no futuro, com algo que ainda não aconteceu e que muitas vezes não vai acontecer. E por causa disso, perdem a oportunidade de estarem inteiros no presente para ouvir as advertências do Cristo com a necessária lucidez para se renovar e para se transformar. E já encerrando a nossa fala, né, nos convidando a todos nós efetivamente a exercitarmos essa lucidez espiritual, talvez a grande questão que fique para nós é: será que hoje nós temos ouvido as advertências que Jesus tem feito junto ao nosso coração? Ou será ainda que por diversas questões a gente ainda se prende a questões do passado ou então a questões do futuro e perde a nossa lucidez espiritual? Será que hoje nós podemos nos considerar espíritos um pouquinho mais lúcidos do que ontem? Ou ainda como Judas, nessa experiência infeliz, a gente tem ouvido as palavras do mestre sem compreender de forma profunda, né, o que ele tem a nos dizer, o que ele tem a nos estimular, né, no curso aí das nossas transformações ao longo das nossas existências. Pessoal, muito obrigado pela atenção, né, e que Jesus fortaleça a cada um de nós, a fim de que a gente se entregue de forma inteira, de forma real, de forma profunda nesse exercício da prática do bem, para a gente conseguir efetivamente seguir os seus passos, caminhar, né, pelo seu caminho, ouvindo as suas exortações, os seus convites, as suas advertências e também os seus consolos, né, fazendo de Jesus efetivamente alguém mais próximo a nós, para que a gente tenha cada vez mais lucidez espiritual, a fim de nos tornarmos espíritos mais perfeitos, para podermos contribuir de forma mais efetiva junto aos nossos irmãos, em qualquer lugar que Deus precise de nós e nos convide a esse exercício. Muito obrigada pela possibilidade de estar com vocês e que Jesus nos ampare e nos fortaleça a todos. Nossa, nós que agradecemos e que você continue conosco. Nós convidamos você a participar da irradiação conosco, se for possível, vai ser muito gostoso. É muito bom conhecer você, que nós não conhecíamos, pelo menos eu não. Muito prazer, muito bom te ouvir, muito esclarecedora. Tudo isso que você trouxe para nós nos esclareceu muito e, principalmente, eu agora estou muito preocupada. Estou preocupada, toda hora eu vou ficar assim, cadê meu espírito? Aonde ele está? Está no passado? Está no futuro ou está aqui? E agora é hora de nosso espírito estar aqui. Mas aqui, mentalizando Jesus, para que ele possa falar ao nosso coração. Para que a gente possa realmente ouvir. Porque a Lariane colocou uma coisa que eu estava refletindo muito. A gente ouve muito pouco. Porque a gente está sempre processando coisas que não são tão urgentes. E a gente não ouve o que os espíritos trabalhadores do Cristo trazem para nós.
A gente não ouve Jesus, a gente pede a Jesus, mas não ouve a resposta dele. A gente conversa com o nosso pai, chama de nosso pai, mas não escuta os conselhos do nosso pai. E assim nós vamos caminhando distraídos pela vida, até que a gente um dia acorda. Mas era bom que a gente acordasse logo, né? Para poder não acordar muito assustado depois. Então, nós agradecemos muito, Lariane. Foi muito bom. Eu acho que eu vou ouvir essa gravação umas 10 vezes, refletindo palavra por palavra do que você falou para nós. Uma grande lição. Que Jesus continue te inspirando muito as palavras, os pensamentos, os estudos, as reflexões, mas principalmente enchendo seu coração de amor, para que os seus caminhos sejam da caridade de verdade. E o nosso também, né? Então, agora, nós vamos elevar os nossos pensamentos, vibrar por aqueles que não